Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente hoje em nosso meio, nos instruindo acerca da Tua Palavra e daquilo que é a vontade dEle para nós, que Ele possa falar no profundo do nosso coração. Vamos lá, vamos para a nossa conversa? O texto hoje, para a nossa breve reflexão, encontra-se na Epístola de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 3, quero ler com vocês a partir do verso 18 em diante. Aquilo que o Senhor quer falar, diz assim: Esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca trate com aspereza. Filhos, obedeçam sempre seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, em tudo obedeçam aos seus senhores terrenos, procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-no com sinceridade, por causa do seu temor ao Senhor. Em tudo que fizerem, trabalho de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para homens. Lembre-se de que o Senhor lhe dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Glória a Deus. Irmãos, Paulo escreveu a carta aos Colossenses de maneira bem prática e simplista para combater os falsos ensinos, os falsos mestres que tentavam adentrar. Ele redigia as suas cartas como um guia de fé e prática. Como a Bíblia não era, o Novo Testamento não era ainda muito comum naquela época, eles começaram justamente a redigir as cartas, os evangelhos, com uma finalidade, irmão, para deixar aquele guia de prático contando a história do Senhor Jesus e de como seria daqui para frente estabelecida a nova aliança, para que falsos ensinos não entrassem. E mediante isso eu quero trazer, irmãos, porque essa palavra que eu falei, elas se referem à família cristã, os papéis de cada um, para que a engrenagem funcione como num todo, de acordo com aquilo que o Senhor quer. Eu não sei vocês, irmãos, eu não casei até hoje porque não vi ainda a possibilidade, e tem se tornado cada vez mais difícil. O amor tem entrado em extinção, nós temos percebido isso, o pecado aumentando e aumentando muito, mas esse é um desejo do meu coração, de ter uma família cristã. E eu, particularmente, prefiro ficar sozinho se eu não ver a possibilidade de construir algo similar a isso aqui. E é isso que eu quero hoje trazer para vocês. Vamos lá? Começa primeiro dando o papel da esposa. Esposa, sujeitem-se cada um ao seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Perceba que é um estado, estar no Senhor. Por quê? Porque ao momento que nós podemos estar cheios de fé, irmão, nós podemos, ao mesmo tempo, crer na nossa própria vaidade, no nosso próprio ego, no nosso próprio conceito daquilo que é o Senhor. Eu sempre cito esse versículo para vocês, e Romanos 5,6 diz que Jesus Cristo veio no tempo certo. Ou seja, se ele veio no tempo certo, eu creio que Maria, José e Jesus eram o modelo da família cristã perfeita, daquilo que seria para todos os tempos. Deus, ele não erra naquilo que ele quer. Ele não errou quando te escolheu na sua família, e não te errou quando escolheu como mulher e como homem. Ele te deu todas as capacidades para você desempenhar o seu papel de acordo com aquilo que o Senhor tem. Agora, logicamente, nós temos a nossa carne, irmão. E a nossa carne, a carne da mulher principalmente, ela fala de algo que é difícil para ela, o quê? Se sujeitar ao marido. Provavelmente ela vai ter que lutar contra isso. Por quê? Em 1 Coríntios, 1 Timóteo, Paulo falando a Timóteo, há mulheres que tentavam ali dirigir os homens, exercer autoridade sobre os homens. O Paulo explica a Timóteo por que ele não permitia que as mulheres ensinassem. Ele fala assim, e não foi Adão quem foi enganado, mas sim Eva. O resultado foi o pecado. Irmão, e aqui nós precisamos entender. Eu quero ler na linguagem Ferreira de Almeida, ele fala assim, caiu em transgressão. Caiu em transgressão. Porque o pecado, ele primeiro, irmão, ele passa pela mente
e depois ele se transforma em ação. Quando nós retemos ele na mente, ele não se pratica em ação, nós não transgredimos a lei. Nós só transgredimos a lei, conforme Tiago fala, a partir do momento que nós executamos, ou seja, que nós cedemos aos desejos carnais. E quando Paulo está dando essa referência aqui de Adão e de Eva, ele fala justamente daquilo que a mulher irmão. Eu sei que hoje em dia é muito diferente, porque o diabo já conseguiu perverter totalmente aquilo que é a família cristã. Isso que eu vou falar para vocês não veem hoje nem no meio cristão. Olha, o que ele está falando é que as mulheres são mais passionais, são mais dadas justamente às emoções. E por isso o homem foi escolhido para liderar. Por isso Jesus Cristo veio em forma de homem e não em forma de mulher, irmão. Jesus Cristo, ele não podia se mover pelo sentimento. E a natureza feminina, ela é mais emotiva, de fato. Nós vemos isso. As mulheres, elas são mais passionais. E é uma forma que Deus resolveu. É algo que Deus quis fazer. Foi da vontade do Senhor. Por quê? Porque a mulher é o terreno aonde o sêmen do homem é plantado. E ali nasce uma nova vida. É necessário que aquele terreno seja daquela forma. É algo do Senhor, algo que talvez não tenha sido revelado ainda. A mulher, ela amadurece mais rápido por causa do seu ciclo menstrual. Isso, irmãos, logicamente eu não posso generalizar. A toda regra há uma exceção. Eu sempre falo que generalização, ela acaba endemonizando, ou seja, acaba sendo demoníaco. E nós não podemos tratar dessa forma, por quê? Porque algumas pessoas saem da via de regra daquilo que é. Algumas mulheres não são tão passionais, eu sei que não. Mas na via de regra, sim. Então, por isso foi dada o poder de liderança da casa ao homem. Em Efésios 5, Paulo traz outra, 5 do 22 ao 24, outra das características daquilo que é a mulher. Ele fala assim, deixa eu ler na linguagem atual para um melhor entendimento. Ele fala assim, esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao seu Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como o Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo o seu marido. Porque o homem, irmã, ele tem um olhar mais apurado. E eu estou falando aqui, logicamente, de um homem que serve ao Senhor, de que teve os olhos de fato abertos. Eu consigo enxergar a maldade de longe, irmão. E eu enxergo até mesmo dentro da minha própria casa. Eu não foi assim. Primeiro eu aceitei Jesus Cristo, passei por um longo processo. O meu coração foi petrificado e as minhas lágrimas em orações lavaram as minhas fraquezas. Eu tinha dependência emocional por causa daquilo tudo que eu tinha vivido. E isso é embutido hoje sorrateiramente dentro das famílias cristãs, principalmente por meio da mulher. Mulheres, normalmente, elas recebem muita cantada de homem, então elas sempre... O homem, atual, ele é muito abusado e ele chega na mulher, toda mulher passa por isso. Toda mulher recebe um fio-fio na rua. E principalmente aquelas que têm um corpo, vamos dizer, mais delineado. Então um homem cristão, ele não foi chamado para andar dessa forma, a se dobrar as curvas das mulheres, a se dobrar o sexo. Não foi. E eu sei que é uma dificuldade muito grande, porque de fato as curvas das mulheres, elas atraem o homem, e muitas mulheres abusam disso e se colocam sobre o homem para fazer o homem de seu escravo das suas emoções. E o que o Deus quer, o que agrada a Deus é totalmente ao contrário, porque a mulher representa a igreja do Senhor Jesus dentro da família. E a intenção de Deus, quando ele constrói a família, é tornar essa família uma extensão do céu aqui na terra. E ao homem? O homem cabe a parte mais difícil, irmão. A parte mais difícil, sem dúvida nenhuma. Marido, ame cada um a sua esposa e nunca trate com aspereza. Inclusive Pedro fala que a aspereza pode interromper a conexão com o céu. Tratar a mulher mal, o Senhor nem ouve as orações, é o que a palavra fala. É a única menção de que o Senhor fala. Ou seja, não há uma relação de abuso. Ao esposo cabe o amor. Irmão, no versículo 25 ao 27 de Efésios 5, que eu li para vocês, fala do papel do marido. Marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Irmão, eu quero falar diretamente com os homens. Você está disposto a dar a sua vida pela sua esposa? Porque é isso que a palavra traz.
Ó, ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com a água e purificando com a sua palavra. Ele fez isso também para poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O que Paulo está falando, irmão, que o papel do homem dentro da casa é justamente o papel de santificação, o papel de pureza. Ele foi estabelecido diante do homem. Por quê? Porque o amor de Deus, irmão, é um amor puro, é um amor sem maldade, é um amor que exibe plenamente a sua bondade. Nós vemos homens e aos homens que foram casados, como por exemplo Oséias, que precisou amar uma prostituta, a qual Deus mandou ele se casar. José tendo que aceitar Maria grávida do Espírito Santo, mesmo confuso com todos os seus pensamentos. Nós percebemos isso porque isso tudo também tem um motivo, irmão. O homem, corporeamente, ele é mais forte. Agora, muitos me perguntam, irmão, e esse papel de amor, ele passa pelo homem primeiro. Em 1 Timóteo, capítulo 2:13, a palavra fala, ali antes da mulher ser enganada, ele fala assim, primeiro Deus fez Adão e depois fez Eva. Por quê? Eva foi feita da costela de Adão. Ou seja, o homem foi feito do pó da terra. Então a mulher, ela deve ser envolvida pelo homem. E a mulher, ela tem esse sentimento de segurança somente quando ela está com um homem que ela vê que verdadeiramente é que hoje a psicologia chama de macho alfa, aquele que se porta como Jesus Cristo. Não tem um mais macho alfa que o Senhor Jesus, irmãos. Ele não se movia por sentimento, ele tinha compaixão, embora exibisse muito os seus sentimentos. Jesus chorou 3 vezes na Bíblia por Jerusalém, pela morte de Lázaro e dentre outros. Ele sentia agonia e sentia a opressão, ele sentia, mas ele não se movia por sentimentos. E por quê, irmão? Porque o homem é o responsável porque o pecado entra dentro da sua casa. Em Romanos, muitas pessoas acham que a mulher pecou primeiro. Eu não concordo, irmão. Foi o homem que pecou primeiro. A palavra ela é bem clara nessa questão em Romanos 5, versículo 12. A palavra do Senhor Deus diz o seguinte: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem. E o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana. E o pecado, ele tem esse poder de alastrar, contaminar. Então, se o homem não for firme como Jesus Cristo, irmão, provavelmente ele terá um problema. E hoje nós vemos homens efeminados que transferem, sabe, toda o papel de proteção, o papel de cuidado, o papel de santificação, o papel de ensino, o papel de posição como sustento e provisão da família, a mulher. E nada contra, irmão, por exemplo, a mulher ganhar mais do que o homem, não estou dizendo isso, mas o homem, mesmo assim, ele não pode se sentir intimidado com isso e também simplesmente abdicar do seu papel, porque a mulher, Deus resolveu abençoar mais a mulher na sua esfera trabalhista, vamos falar assim. Agora, nós precisamos entender esse amor, porque, irmão, quando eu falo que pecou primeiro, Gênesis 2, no versículo 15, cuida bem disso. Como que entrou o pecado no mundo? Nós precisamos entender. Olha, a palavra diz em Gênesis 2,15 o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E aqui nós precisamos entender, porque o Senhor Deus só deu Eva para Adão depois que ele colocou todos os nomes dos animaizinhos, e lavrar fala justamente disso, de trabalhar. Ele trabalhou para o Senhor por isso, e por isso a mulher, sabe, foi arrancada da costela de Adão, que fala de uma estrutura que veio de um trabalho, e guardar. Mas guardar de quê, irmão? Se só tinha ele lá. Tinha uma cobra conversando com a mulher, e a gente sabe que a serpente sorri no deserto, não é verdade, meu irmão? Tinha uma mulher dando papo para uma cobra. A gente não pode dar papo para a serpente. A gente não pode ficar conversando no WhatsApp com a serpente. A gente não pode, sabe? A mesma internet que une, irmão, é a internet que separa. Hoje os homens têm sido muito relapsos no sentido de guardar a sua casa. E é por ali que entra o pecado. É por ali que entra, meu irmão, a situação. E eu falo de bom grado isso porque nós temos visto famílias destruídas. E aí Paulo passa justamente para a questão dos filhos. Por quê? Porque vai contaminar a muitos. Assim como seu pai é, meu irmão, assim como a sua mãe é, minha irmã, você é. Você pode observar que você torce pelo mesmo time que o seu pai ou que a sua mãe. Tem uma influência.
É muito diferente, é muito difícil sair disso. A religião que era a religião romana, ela se alastrou no Brasil. E nós temos hoje raízes profundas dessa religião, até hoje, em nosso ser. E precisa ser arrancada, porque aquela religião, irmão, com todo respeito, aliás, eu não tenho respeito nenhum, ela não diz quem nós somos. Nós não somos o que a religião diz que nós somos. Nós não somos. E é por isso que Deus fala para Abraão: sai da tua casa, do meio da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrei. As pessoas querem trazer para dentro dos seus novos casamentos uma herança familiar que é maldita. E aí começa a situação ruim. Por quê? Os filhos, irmão, vão se tornar desobedientes. Mas Paulo fala: filhos, obedeçam aos seus pais, pois isso agrada ao Senhor. E o filho aqui, ele traz justamente uma simbologia, porque todo mundo, antes de ser pai primeiro, antes foi filho. Antes foi filho, nós somos filhos do Pai. É com o Senhor que nós aprendemos justamente a ser filhos. Quando nós olhamos para a filiação de Jesus ao Pai. E como que ele aprendeu, irmão? Hebreus capítulo 5, versículo 8. O Senhor Jesus aprendeu a obedecer por meio dos seus sofrimentos. E tem muitos pais que têm eximido os seus filhos de sofrimento, mimando os seus filhos, impedindo eles de viver as suas próprias vidas. E pelo contrário, irmão, porque a palavra fala que devem corrigir sim os seus filhos, e tem o papel do pai, eu já vou chegar lá. Devem corrigir sim os seus filhos com vara, mas com vara fala direção, e a direção é a palavra do Senhor. E nós não fomos educados com a palavra do Senhor, nós somos educados com religião no Brasil, irmão. E nós precisamos, eu creio que Deus está querendo restaurar uma nova maneira de viver. Eu creio que Deus está trazendo, sabe, famílias cristãs verdadeiras segundo o coração de Deus e construindo isso para que o Brasil alcance um novo tempo. Olha, por isso ele fala aqui, ó, pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. Por quê? Aqui vem do autoritarismo, irmão. Em Zacarias capítulo 4, versículo 6, fala que não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. E quando o filho desobedece, o que cai, irmão? Cai justamente no couro, na surra. E muitas crianças, meus irmãos, estão traumatizadas no Brasil hoje por causa do autoritarismo dos pais. Autoritarismo é diferente de autoridade. O pai tem autoridade sim, só que o autoritarismo ele não aceita, ele não é aceito, irmão, no meio cristão. Não há, sabe, não há espaço para abusos de qualquer parte. O filho tem que obedecer sim, mas o pai ele deve dar com justa justiça a educação, com paciência, com amor, com longanimidade, ensinando. Só que hoje é muito mais fácil colocar de frente a Peppa Pig para assistir e criar crianças chatas, sabe, entregar para o babá, entregar para as pessoas, do que você propriamente executar a tarefa que Deus deu. Nós executarmos a tarefa de criar os nossos filhos segundo um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus, preparado para construir famílias fortes, maduros e espirituais, aprontos daquilo que o Senhor quer. Olha, em Efésios 6, 4, Paulo traz a instrução: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos ler na linguagem atual. Pelo contrário, vocês devem criá-los com disciplina e ensinamentos cristãos. Cristãos. Agora, aonde você tem aprendido o ensinamento cristão? Irmão, eu vi muita coisa. Eu participei de muita escola bíblica para chegar até aqui. Vi conceitos de muitas pessoas diferentes. E eles foram limando algumas partes da Bíblia para tentar introduzir num conceito daquilo que é a realidade brasileira hoje, sabe? Adaptando a Bíblia à nossa condição. E não é assim, irmão. É a nossa condição que tem que adaptar à vontade do Senhor. E não tem como ser diferente. Por isso Paulo usa o exemplo do escravo. Fala: escravo, em tudo obedeçam aos seus senhores terrenos. Está falando dos senhores terrenos. E aqui nós todos somos tidos como filho. Primeiro somos filhos para ser pai, mas também somos escravos, primeiro do Senhor Jesus. Procurem agradá-los sempre e não apenas quando eles estiverem observando, porque a gente tem essa tendência de fazer as coisas só quando as pessoas vêem, não é verdade? Sirvam-nos com sinceridade por causa do temor ao Senhor. E o escravismo era uma realidade da época, irmãos. Havia muitos escravos e muitos senhores. E o escravo é um patrimônio do Senhor. Assim como nós somos escravos de Jesus Cristo. Quem entrega a vida verdadeiramente para o Senhor Jesus não tem livre-arbítrio. Por isso o Senhor Jesus fala em Mateus 7. Porque
por que me chamam de Senhor, se não me obedecem? E uma verdade bíblica é essa, irmão. Tem muita gente que fala que crê, mas de fato não crê. Tem muita gente que fala que obedece, mas de fato não obedece. Eu posso aqui estar pregando para vocês, mas de fato fazer outras coisas no meu escondido, sendo que Deus não está vendo. E por isso que Deus está falando para a gente fazer a todo tempo, numa condição de escravo, irmão. Por quê? Porque o servo, o escravo representa aqui o servo do Senhor, ou seja, o serviço. E dentro da família, irmão, nós fomos chamados a um serviço. A um serviço. E por isso que nós precisamos avaliar aos que não são casados. Por exemplo, Lucas 14, 28 fala que se você for construir uma torre, analise primeiro os custos dela para ver se você vai chegar até o final. O que o Senhor está dizendo? Que tudo que nós vamos fazer, que nós precisamos ter perseverança, saber se nós vamos chegar ao final. Agora, tem muitas pessoas que estão querendo um casamento, irmão, como um remédio, sabe, para a sua solidão, um remédio para o seu problema que ele vive dentro de casa. Está querendo fugir de dentro de casa, mas levar o pecado que aprendeu lá para dentro da sua casa, em vez de se curar primeiro. E essa é uma verdade, irmão, eu tenho visto, isso não me engana não. Olha, agora do Marcos, do capítulo 10, do versículo 43 ao 45, o Senhor diz para nós: mas entre vocês não pode ser assim, pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos, porque até o Filho do Homem não veio para servir, mas para servir e dar a sua vida para muita gente. Dentro da nossa casa, irmão, vai ser muito mais sobre ceder do que exigir. Acredite. E Paulo continua falando, ele fala assim, em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para homens. Por quê, irmão? A família também é um ministério. E no ministério, irmãos, e no ministério, o ministério também, ele é primeiramente dentro da família. Olha, primeiro, Deus em primeiro lugar. Irmãos, eu gosto de uma exibição de uma mulher que ela falou, eu vi num vídeo no YouTube, não estou lembrando o nome dela agora, mas ela fala que a família é como uma árvore. Deus é a raiz, o homem é o tronco, né? A mulher é os ramos e os filhos é aquilo que os outros vão ver lá na rua do fruto, que carregam os nossos frutos. Ou seja, se Deus, se Jesus Cristo, que é o alicerce perfeito, estiver no começo de tudo, irmão, nós teremos, sabe, sucesso em nossa família. Por isso Jeremias fala em Jeremias 48:10, não faça a obra do Senhor relaxadamente. E família é coisa séria, irmão. Primeiro Deus, depois a casa e depois as demais coisas. Se sair dessa ordem, irmão, nós teremos um problema. No versículo 24, Paulo traz a advertência: lembre-se que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Então, por isso que eu falei sobre Lucas 14, 28, para nós, se nós formos construir uma torre, observarmos primeiro. Por quê? Porque nosso alicerce é Cristo, irmão. Nós temos obedecido de fato a palavra de Deus. Nós temos caminhado de acordo com aquilo que o Senhor tem dentro da nossa casa. Observa a sua casa. A minha casa, por exemplo, meu irmão, houve ruína e destruição durante muito tempo, porque seguiram a religião. Agora o Senhor tem uma herança para a família. O Senhor tem uma recompensa para aqueles. E eu acredito nisso, irmão. Eu só vou casar quando eu observar que a minha esposa está decidida a construir comigo uma casa que seja alicerçada em Cristo. E acredite, os meus olhos são bons para isso, irmão, porque o Senhor arrancou todas as escamas deles. E eu creio que Ele está arrancando as escamas de olhos de homens que sofreram na mão de mulheres manipuladoras e narcisistas que querem que nós sejamos escravos da sua vontade e não escravos da vontade de Deus. Não, nós somos chamados, meus irmãos, para amar a Cristo, porque só podemos amar os outros se nós amarmos a nós primeiro. E a fonte de amor é Jesus Cristo. Olha, agora, aqueles que decidem por assim agir, isso é uma escolha pessoal, irmão. O futuro está no seu livre-arbítrio. Salmo 128, e eu quero trazer aqui esse salmo, que é o salmo da família. Do versículo 1 ao 3, diz o seguinte: feliz é aquele que teme a Deus. O Senhor vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver feliz e tudo dará certo para você. Em sua casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. Em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Imagina a felicidade, criança correndo e feliz, cheia de vida, sabe? Isso é uma bênção, irmão, sabe? A esposa que sorri e beija o seu marido porque tá feliz e sentiu saudade dela. O marido que tava doido para chegar e abraçar a sua esposa, sabe? Antes era escravo do pecado, antes era escravo e ia para casa onde tinha bebida,
aonde tinha cachaça, no currículo era mentira e trapaça, mas agora não, agora um novo homem, sabe? Deus tirou até talvez você da prisão, meu irmão, mas agora ele está tirando a prisão de dentro de você para que se estabeleça dentro da sua família. Mas quem se recusa tem problema também, mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Isso aqui não tem para ninguém, irmão. Em Deuteronômio 28 nós vemos uma lista de maldições que chegam àqueles que resolvem desobedecer ao Senhor. Quem recusa tem maldição, irmão. E eu quero trazer aqui uma palavra que está em Isaías. Olha, porque nós temos uma dificuldade de entender a palavra do Senhor. Isaías capítulo 39, do versículo 5 a 8, o profeta Isaías profetizou ao rei Ezequias. Ele fala assim: então Isaías disse ao rei: o Senhor Todo-Poderoso diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que há no seu palácio, isto é, tudo que os seus antepassados juntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso disse: a mensagem do Senhor que você me deu é boa. Percebemos a ignorância. Irmão, de fato, uma das coisas difíceis que nós temos a fazer é receber a palavra do Senhor. Mas depois de receber, nós precisamos aplicá-lo ao entendimento correto. Logicamente, a revelação da luz do Espírito Santo daquilo que ela traz. E o que o profeta Isaías, que talvez fosse o maior profeta de todos os tempos, o maior profeta messiânico, estava dizendo, é que haveria destruição na casa dele, os filhos dele seriam levados, por causa da desobediência obstinada do povo de Israel e dos seus muitos pecados. Então, o Isaías, por não ver que aquilo aconteceria no seu tempo, disse: a palavra é boa do Senhor, o Senhor está me protegendo. E muitas vezes nós somos assim, porque nós não conseguimos olhar o Senhor numa amplitude geral. Irmão, o Senhor não está, minha irmã, sabe, interessado em restaurar a sua família. Ele está interessado em restaurar você, para que através de você o processo de restauração seja completo. E nós precisamos entender isso, porque a palavra de Deus muitas vezes ela vai trazer confronto ao nosso coração. A maioria das vezes ela vai trazer confronto e, sabe, confrontar as nossas vontades. E nós podemos estar fazendo como Ezequias: a palavra do Senhor é boa para mim, porque ele está falando que vai restaurar. Mas a restauração, a reconstrução, ela implica em destruição, meu irmão, daquilo que foi construído. Isso dói muito. Marretada, martelada, poeira, sujeira, para tudo quanto é lado. Confissão, consciência de pecado, sabe? E depois, logicamente, a missão. Mas é necessário que nós abandonemos o velho tempo e aceitemos a palavra do Senhor como ela realmente é. Eu demorei a entender isso, demorei, meu irmão, a aplicar isso dentro da minha casa, porque é muito difícil você obedecer ao Senhor e honrar o seu pai ao mesmo tempo, virando as costas para aquilo que ele te ensina. Porque o que ele te ensina, o que os nossos pais nos ensinaram é errado. Não combina com a palavra do Senhor. Mas a melhor maneira de honrar toda a nossa família, todos que estão à nossa volta, é sendo obediente ao Senhor. Eu não tenho dúvida disso. E por isso eu decidi no meu coração não fazer como a minha família cometeu os mesmos erros que a minha família cometeu há muito tempo atrás. E decidi reconstruir, sabe, desconstruindo coisas que estavam no meu interior. E por isso eu declaro aqui, e creio que muitos serão assim, como Josué 24:15. Eu já declarei sobre a minha futura família, que eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe aos irmãos, que vocês possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Tchau, tchau.